Eu sou a Fernanda, eu sou nascida e criada na cidade de São Paulo, na região da periferia da Zona Oeste, no bairro de Jardim Ampliador. Sou publicitária de formação, apesar de nunca ter trabalhado com isso, trabalho há quase 20 anos no campo social. Então, esse é o meu lugar de trabalho, né, projetos sociais. Eu sou o Fábio, e nascido e criado na Zona Norte de São Paulo. Né? Tenho uma relação, foi lá que me criei, foi lá que começou minha relação com música, enfim, e com a atuação na educação. Sou professor e historiador. Tenho atuado nesses dois campos da educação e também da pesquisa histórica, né? Tratando mais dessa história dessa São Paulo negra que tende a ser apagada pela história oficial, né? Um dos projetos que a gente fez juntos, pelo coletivo Crônicas Urbanas, foi o Itinerários da Experiência Negra. Um projeto apoiado pela Prefeitura em 2017, que o objetivo era justamente mapear lugares de memória negra na cidade de São Paulo. E um dos frutos desse trabalho foi esse guia, que é uma publicação, né? Guia Itinerários da Experiência Negra, que a gente desenvolveu, mapeando pontos de memória no centro de São Paulo e também na região do Bexiga. Nesse trabalho, a gente pensa, por que a gente mapeou a imprensa negra paulistana, né? É uma forma metodológica da pesquisa histórica, também para a gente discutir a presença negra não só nas instituições culturais, mas também na prática política, nessa disputa política pela cidade, né? É uma disputa, e a gente então discute, podemos dizer assim, o movimento negro nessa sua longa duração, né? O movimento negro como sendo um acúmulo de experiências de lutas de pessoas que se organizam politicamente contra práticas racistas e contra uma cidade que quer expulsar essas pessoas das regiões centrais dos melhores postos de trabalho e postos de administração, seja pública ou privada. Antes de revelar o lugar que a gente escolheu, acho que é interessante a gente contextualizar que parte desse trabalho de mapeamento de lugar de memória é justamente essa busca pela memória que foi apagada, né? Pela memória negra que foi apagada por essa gestão municipal que se esforçou, né, lá no início da República para fazer um projeto de modernização que tinha um cunho racista, né? Então tinha um cunho de apagamento. Então, quando a gente pensa em lugares de memória, a gente pensa em lugares que, de certa forma, precisam ser escorados simbolicamente. Então, esses lugares que a gente mapeou, eles não existem, hoje em dia, como prédios, como instituições. Eles existem simbolicamente. Então, assim, se a gente for nesses espaços, não vai existir lá um museu, um monumento, né? Eles são espaços justamente que a gente precisa resgatar as histórias que estão por trás, que são hoje, né, são invisíveis e que justamente precisa desse trabalho. Então, essa contextualização ela é importante porque, quando a gente falar agora do espaço, eu acho que tem toda uma articulação, né, com essa história, que o Fábio vai explicar, mas que não se esgota, né, numa estrutura física. Acho que isso é importante. E, além disso, também um dos objetivos do trabalho era a gente mostrar como a experiência negra estava viva no centro de São Paulo, né, a despeito de toda uma ideia de que o lugar dos negros, os negros estão na periferia só. Então, a gente queria mostrar muito esse espaço do centro como também sendo um espaço da experiência negra. Como a Fernanda veio dizendo, a gente escolhe esses locais desses dois, são dois pontos que a gente escolheu para falar hoje aqui para vocês, para a gente pensar nessa cidade como quando a gente fala de uma experiência negra construindo a cidade, mais do que edifícios, a gente está pensando na prática política dessa população, construindo simbolicamente a cidade, construindo as práticas culturais e também construindo uma tradição de luta por direitos dentro da cidade. E esses dois locais, ainda e que não existem mais, né, que a gente escolheu, um é a Praça do Dr. João Mendes e o outro é o Pátio do Colégio.
né? Ali o que a gente chamou no nosso guia, né, de trincheiras negras, com essa ideia, aquilo era um local de reunião e de encontro de parcela da população negra de São Paulo, que tanto na Praça João Mendes quanto no pátio do colégio, ali se encontrava para, enfim, organizar as suas práticas culturais, enfim, era um militante histórico, né, da imprensa negra paulista, o José Correia Leite. Ele lembra que na região do Fórum João Mendes funcionava um bar da Praça João Mendes, né, ainda bem antes do Fórum, funcionava um café chamado Café do Adelino. Ele dizia que era lá que toda a direção dos órgãos de imprensa negra se encontravam para discutir as próximas ações que a imprensa negra iria fazer, e sempre, enfim, e ali se encontrava desde dos diretores dos jornais até a direção das escolas de samba, enfim, das comunidades de samba espalhadas por São Paulo e tudo mais, né? E é interessante a gente pensar nisso porque a gente não liga aquela região, né, com essa experiência. A gente vê as pessoas engravatadas entrando e saindo dos fóruns, né? Um monte de gente. Aquela é uma região de muita passagem de pessoas e anoitece, aquilo vai ficando cada vez mais vazio e tudo mais. E é interessante a gente pensar nessa região como no início do século XX, lá entre 1930 e 1940, já ser uma região onde tinha uma noite agitada, né? E funcionar como um local de reunião fraterna, né, de uma comunidade negra que estava organizando, não digo seus primeiros passos, mas organizando os passos importantes para a luta antirracista na cidade, né? Acho que essa cidade, que esse ponto revela uma cidade que foi sendo cada vez mais apagada, né? E lembrar disso, de uma certa forma, é lembrar que a cidade é um lugar de disputa, né? A cidade é um campo de disputa por direitos, e é um campo, na cidade, são nas ruas, nos seus bares, nos seus cafés, né, que se dá essa disputa por cidadania, né? A praça, hoje, o que funciona, né, como funciona o que a gente conhece, o fórum, a Praça João Mendes, do Dr. João Mendes, ali ficava uma igreja que era a igreja do Nossa Senhora dos Remédios, né? Era uma igreja que não era uma irmandade negra, inclusive tinha uma presença muito grande de brancos participando, mas existem relatos, inclusive o próprio José Correia Leite, se não me engano, ele faz algumas referências a membros da banda da igreja que, enfim, que circulavam pelo centro de São Paulo, fazendo os cortejos da igreja, fazendo as festas populares que a igreja circulava, né? De membros dessa igreja serem membros, enfim, serem músicos negros e músicos que circulavam pelos cordões carnavalescos da cidade, né? Então, nessa região do Fórum João Mendes, existia essa igreja, e essa igreja é conhecida, a gente consegue ir acompanhando na documentação histórica, nas lutas pela abolição, os grupos abolicionistas da cidade de São Paulo. Essa igreja, essa banda histórica formada por negros, ela acompanha, vira e mexe, muitas das manifestações pela abolição da escravatura que acontece aqui na cidade de São Paulo ao longo pelo menos, a gente pode dizer, pelo menos ao longo do ano de 1887 e 1888 inteiro. 1887 inteiro e 1888 até o 13 de maio, né? Então, essa igreja Nossa Senhora dos Remédios é um polo, a gente não tem como dizer de um evento histórico necessariamente nesses momentos, mas ela é um lugar de concentração dessa experiência negra historicamente construído, né? E essa região tem o Bar do Adelino, mas também a igreja Nossa Senhora dos Remédios, que é uma região de luta que marca essa luta contra a escravidão, né? Outro ponto interessante, e é isso, estou me focando demais no Fórum João Mendes, mas
a região ali do pátio do colégio era uma região onde as pessoas, onde essa comunidade negra, elas se encontravam, né? São Paulo antiga tinha muito essa prática do footing, né? Que é as pessoas se encontram nas ruas e vão passeando, dando volta pela praça. Isso é muito comum ainda hoje em algumas cidades do interior, né? E na São Paulo antiga, aquela região do pátio do colégio, que antes era o pátio do palácio, é ali que funcionava o governo de São Paulo, né, naquela região. E no pátio do palácio as pessoas se encontravam para darem voltas e ficarem se conversando, se encontrando. E ali era um ponto de encontro dessa comunidade negra que esperava nesses locais para a abertura dos bailes das associações negras ali da região, na Porto Geral, por exemplo, que é lá perto, na ladeira Porto Geral. Bem no fim dela, tinha uma associação que era a Associação Elite, né? E essa era um clube negros, né, aberto também para brancos e tudo mais, mas por conta dessa política racista dos clubes étnicos de São Paulo, os negros não podiam participar de outros clubes de imigrantes e tudo mais. Então, eles abrirem clubes para negros, né, e abertos para todo o resto da população, foi uma alternativa de disputa dessa cena cultural da São Paulo, né? E a região do pátio do colégio era um ponto de encontro desses jovens, dessas famílias que iam para os bailes e para os eventos, né? Tinha muitos eventos literários, tinha muitos debates, eles se encontravam ali naquela região no domingo. José Correia Leite, ele diz que era muito bonito chegar num domingo à tarde no pátio do colégio e ver ele usa assim, mulheres negras bem vestidas esperando entrar na cidade, e ele diz nesse sentido, ver essas mulheres negras bem vestidas no sentido de mostrando cada vez mais para São Paulo, para essa cidade que se queria branca, que essa São Paulo também foi construída por uma experiência negra, e essas pessoas estavam ali mostrando isso, disputando a cidade, né? Acho que historicamente talvez os dois pontos mais os dois fatos mais relevantes que a gente tem para levantar são esses. Eu queria até pedir licença para ler aqui um pedacinho da publicação, que tem a ver um pouco com essa relação de quem mora na periferia com o centro da cidade, que é a minha relação, mas que eu vejo isso também na forma de se relacionar de muitos jovens, né, com o centro, com essa São Paulo. Isso também motivou a gente a fazer esse trabalho, né? Assim, quando você vê uma São Paulo branca, qual é a relação de reconhecimento das novas gerações em relação a essa cidade? Então, assim, para mim, São Paulo, a cidade, por exemplo, o centro, era um lugar a ser vencido, né? Um lugar a ser atravessado, não um lugar a ser vivido, de lazer. Então, assim, a cidade é o lugar onde a gente vai para pagar conta, a gente vai resolver as coisas, é perigoso, a gente anda correndo. Então, essa era a relação que eu tinha com esse espaço, né, com a praça ali do Fórum João Mendes, o pátio do colégio, e que foi ressignificado ao longo desse trabalho, né, ao longo do itinerários. Então, lendo aqui só um trechinho da publicação, acho que aí fica mais concreto, né? À medida que o emaranhado do centro de São Paulo vai se revelando na paisagem, eu me encontro com a cidade de que minha mãe tanto falava. Compras, empregos, contas a pagar. Um lugar que parecia a tudo resolver e a tudo complicar. Uma terra quase tão distante quanto os reinos de príncipes e princesas que a gente via em filmes quando criança. Engraçado, até que olhando agora todos esses prédios envelhecidos, construções antigas, assim, tão elaboradas e espaçosas, essa ideia de reino não me parece mais absurda. Não deixam de ser castelos. São fortalezas que lutam com todos os seus tijolos para preservar uma história inventada, a de uma cidade branca e de imigrantes europeus. Enquanto caminho por este lugar, tenho a sensação de ser acompanhada por um anfitrião invisível, um passado que mora aqui, por todos os becos, em cada ruína, em cada cheiro. Bom, eu muito cedo comecei a trabalhar como office boy de um escritório de direito. Então, essa região foi... Eu comecei a conhecer... a primeira vez que eu conheci a Praça João Mendes, inclusive eu nem sabia o nome da praça. Para mim era o Fórum João Mendes, onde eu tinha que ficar numa determinada faixa. A gente não pode, por conta
das regras do fórum, a gente não pode entregar panfleto além de uma faixa que te deixa pelo menos uns 300 ou 400 metros de distância da entrada do fórum. Então eu ficava entregando panfletos nessa região, num determinado momento do dia, e depois eu de vez em quando entrava, eu me sentia super chique, eu tinha que entrar de social e tal, para entrar no fórum e protocolar a documentação do escritório, né? E essa região central, tanto do pátio do colégio quanto do fórum, eu fui conhecendo isso, fazendo essa divulgação, e é interessante a gente ter feito esse trabalho, né, que a gente discutiu, porque foi nesses locais, no almoço, que eu comecei a perceber que essa cidade era uma cidade de passagem, né? Entre um café da manhã e o almoço, eu via as pessoas carregando as lanchonetes e os bares com bebidas e tudo mais. Foi esse o primeiro momento que eu tinha, era uma cidade, e a minha sensação era isso, de quanto mais eu me apropriava desse espaço, quanto menos medo eu sentia, né? Quanto mais eu cumprimentava as pessoas na rua, que sempre estavam trabalhando ali, mais eu me sentia dono daquele espaço, mais eu me sentia pertencente àquele espaço. Eu nunca tive isso, de uma certa forma, era fácil para mim, né? Hoje, por conta do projeto do Itinerários Negros, eu percebi como a cidade foi sendo... eu consegui me apropriar facilmente dessa cidade, porque ela não era tão hostil a mim, ainda que tivesse essa lógica da correria, essa lógica do ganhar dinheiro e do fazer dinheiro, né? Ainda que tivesse tudo isso, eu começava a perceber que ela não era hostil a mim, mas ao mesmo tempo eu percebia essa região como sendo uma região de grande distinção social, né? Distinção social entre os que carregam e os que vendem, enfim, frutas, né, entre os carroceiros da região, e a história vai mostrando que essa é uma prática muito corrente ali, desde o início do século XX, e os advogados e as pessoas, né, que saindo da OAB, indo para o fórum, e toda aquela região tendo essa distinção entre as pessoas. Essa foi a minha primeira experiência com o lugar. Bom, eu fico lembrando assim, né, como diz o filósofo, que a gente não entra duas vezes no mesmo rio. Eu acho que a gente também não vai duas vezes na mesma praça, caminhando na mesma rua. A gente vai mudando e a cidade também muda. Então, a nossa relação com a cidade, com o espaço, ela é muito diferente, né, à medida das circunstâncias e da nossa própria trajetória identitária e tudo mais. Então, assim, teve alguns momentos nesses lugares, né, e sempre muito diferentes uns dos outros. Então, eu me lembro, no próprio projeto, né, do Itinerários, foi uma descoberta de uma cidade que estava ali e que precisava ser desvelada. Para mim, isso era como se estivesse invisível mesmo, e a gente estivesse jogando alguma coisa no ar e aquilo fosse se revelando. Isso aconteceu em vários pontos da cidade, também no Bexiga, onde a gente também fez os roteiros, e isso para mim foi uma experiência. Depois, teve outras vezes que eu fui para lá em estudos do meio, lá num contexto acadêmico, e aí a gente tem outro prisma, né? Outro viés, assim, de outra ótica para esse espaço. Eu me lembro também de uma vez que eu fui com jovens em um projeto, e eles são jovens em medida socioeducativa, e estavam indo para aquele espaço numa caminhada de exploração, um projeto, inclusive, da ação educativa. E foi muito interessante, assim, acompanhar com eles, com aquele grupo, a relação deles com a cidade. Quando a gente perguntava, vocês já vieram aqui antes? Tinha uma certa timidez, eles não falavam muito, mas um dos jovens me puxou depois e falou só para mim, né, que ele trabalhava no centro, justamente transportando frutas naquelas carroças, né? Então, assim, existia uma relação que não era de usufruir do espaço, existia uma relação de trabalho, né? E aí, todas essas experiências, elas foram sendo um mosaico, assim, para a minha relação com a cidade. Até, acho que uma das mais emblemáticas é uma vez que eu e o Fábio, a gente resolveu que a gente tinha que explorar e conhecer a cidade também nesses espaços turísticos. E a gente fez um roteiro, né, que era de terror fantasmagórico, a gente fez parte, assim, como turista, e era num ônibus, e a gente passou pelo pátio do colégio, estava à noite, e aí era
contando histórias, né? O guia contava histórias de terror sobre a cidade, que foi muito interessante, mas para mim o grande terror estava ali na nossa cara, né? Assim, a situação de moradores de rua, ali à noite, fuçando lixo, numa situação de miséria. Quer dizer, não existe terror pior do que a desigualdade. No entanto, isso não era pauta, né, do roteiro turístico. Então, como a gente não enxerga coisas, como a gente ressalta outras, e aí eu estou colocando todas essas experiências porque eu acho que é assim que a gente se relaciona com a cidade, né? Ela não é uma só. Depende de como a gente... que óculos que a gente está enxergando aquele espaço. Então, é um pouco isso tudo, né, que eu vivi nesses espaços nos últimos anos. Eu acho incrível assim, a minha experiência com o espaço, tanto com o Fórum João Mendes, com a Praça João Mendes, quanto com o pátio do colégio. Era também essa experiência muito de passagem, eu também passava com muita pressa e tudo mais, mas era incrível como chama atenção o fato da gente... a pobreza dessas regiões, as pessoas em situação de vulnerabilidade, em situação de rua, nessas locais, elas são sempre... quando a gente fala dos espaços, essas pessoas são sempre apagadas, né? E isso foi me dando conta, você vai percebendo também quem são as pessoas que estão trabalhando no comércio nessas regiões, parece que essas pessoas são coadjuvantes de uma cidade que cresce e que na verdade são eles que estão pautando a prática de ocupação e as práticas culturais da cidade, né? Eu fui me dando conta disso. Eu falo muito que foi na Zona Norte em que eu aprendi muito de samba, enfim, aprendi a tocar o meu violão na Zona Norte, mas eu lembro que boa parte das pessoas que eu conheci que tocavam foi nesses momentos de trabalho, de pausa de um período de trabalho para outro, que eu conhecia pessoas da própria Zona Norte que a gente ia trocando experiências no caminho do centro para casa, né? Experiências musicais, eu toco violão, que música você está tocando, vamos um dia se encontrar e tal. Então, foi nesses momentos que eu fui me dando conta que a gente, ao ocupar esse centro e esses espaços da cidade, a gente estava construindo uma forma de viver a cidade, né? E o quanto o centro podia ser esse lugar de encontro, né? De práticas diferentes espalhadas por São Paulo. Acho que essa foi E acho que foi esse viés, foi essa experiência que a gente teve em São Paulo que fez com que a gente conseguisse perceber nas fontes históricas que a gente pesquisou para a construção do guia de itinerários da experiência negra, foi essa experiência que fez com que a gente conseguisse entender essa cidade em disputa, entender que o centro não é um local, não era um local absolutamente branco, só da experiência branca, né? Acho que a gente não conseguiria pensar nisso, e na verdade isso não é um grande achado necessariamente nosso, a gente não conseguia entender isso na fala dessa militância negra que historicamente ocupa as ruas de São Paulo, se a gente não tivesse vivido essa cidade, né? Desde os 16 anos que eu trabalho com isso, comecei com populações indígenas e fui migrando para várias temáticas. Mas não existe busca por uma sociedade mais justa, mais equitativa, que não passe pelo espaço, né? Que não passe pela cidade. Então, quando eu penso assim na disputa desse centro, né, de uma capital como São Paulo, um centro financeiro, um centro simbólico de comando e controle tão forte que é o centro de São Paulo, né, ele precisa ser ocupado por todo mundo. Ele precisa sim ser disputado. Então, eu acho que, de certa forma, todos os projetos, né, de trabalho que eu venho desenvolvendo passam um pouco por aí, por essa temática. Então, essa é a relação mais direta que eu consigo ver. Acho que eu sou professor e educador, além de historiador. Então, acho que essa história essa necessidade de a gente trabalhar com uma história pública que vincula a experiência das pessoas com a pesquisa histórica tem sido um grande, como eu posso dizer, tem sido um grande incentivador do meu trabalho de pesquisa e de divulgação da minha pesquisa. Mas, além disso, também no meu trabalho com os meus alunos,
né? E seja nos meus alunos de formações livres ou nos meus alunos da educação básica, que cada vez mais a gente tem esse estudo e essa experiência que a gente tem pelo espaço, a gente tem conseguido trazer estudantes e trazer jovens, a maior parte deles das periferias de São Paulo, né, para frequentarem esses espaços a partir de roteiros que a gente constrói, que o projeto Itinerários da Experiência Negra construiu, para disputar, para dizer para mostrar e conversar com eles sobre essa cidade que pertence a eles e pertenceu aos seus antepassados. Isso, de uma certa forma, tem norteado o meu trabalho, de discutir com os meus alunos o quanto, hoje mesmo, eu dando aula, eu disse aos meus alunos que vinham aqui para a região do Anhangabaú, e eles, nossa, professor, é mó longe, é um lugar muito difícil de chegar, e daí, de repente, contando o que eu vinha dizer aqui para eles, eles falam assim, mas talvez a minha avó, então quer dizer que minha avó talvez viesse para esses locais, né, se divertir, conversar. Eu falei, essa cidade é vivida também pelos seus antepassados, é uma cidade a ser vencida, mas se você tiver como bagagem essa história, né, essa história desses espaços, tiver essa curiosidade, talvez seja um apoio maior nesse momento de luta e de disputa pela cidade, né? Então, isso tem se vinculado muito ao meu trabalho, não só como historiador, de pesquisar essa história da São Paulo, a história das relações raciais em São Paulo, mas também no meu trabalho como professor, né? A cidade, ela não sai... a cidade é tema frequente durante as minhas aulas, assim, sabe? Primeiro começar assim falando um pouco, retomando o que a gente estava trazendo, né, que São Paulo, ao longo das gestões, né, desde lá de trás, Washington Luiz, todos os prefeitos, acho que fizeram escolhas de tornar essa São Paulo cada vez menos para pessoas e mais para o capital, né? Então, assim, é uma São Paulo que ela é orientada por essa racionalidade econômica, espraiada, onde as pessoas moram muito longe de onde trabalham, que a gente não consegue vencer a pé, né? É um espaço cada vez mais setorizado. Isso faz com que quem trabalha no centro mora muito longe e não consegue usufruir de alguma coisa que deveria ser direito de todos, que é essa diversidade que existe no centro. O centro das cidades, eles essencialmente são lugares interculturais, né? Que deveriam ser espaços de todos e que não são, né? Que a gente sabe que hoje o acesso da periferia para o centro ele é muito difícil. Então, quando a gente pensa em todos os direitos, né, direito à moradia, direito à mobilidade, à saúde, à educação, todos eles passam, de alguma forma, pelo direito à cidade, né? Isso que a gente falou, a cidade media muito essas relações e esses direitos. Então, eu fico imaginando assim, que, primeiro, a gente precisaria entender a importância disso, né? Entender que existe toda uma estrutura por trás disso, para que isso, de fato, mude. Então, quando a gente pensa que, sei lá, existem pessoas que moram em condomínios superelitizados, que ocupam quarteirões e quarteirões no centro de São Paulo, num espaço privilegiado dos serviços da cidade, e que, além de morarem bem, né, além de acessarem uma educação integral, que sei lá, faz natação, faz esportes, que os pais conseguem prover tudo isso, ainda mora do lado do Parque Ibirapuera, mora do lado de um museu, quer dizer, qual é assim, o desenvolvimento dessa criança, desse adolescente vai ser muito diferente da criança, adolescente que mora na periferia e, de repente, está num espaço que o acesso é muito mais limitado aos museus, aos parques, às praças, além de não ter outra estrutura que não seja a própria escola para desenvolvimento integral, né, de outras dimensões da vida. Então, ainda mais agora com as escolas fechadas. Eu estou colocando tudo isso porque eu acho que a cidade ela dita muito o nosso desenvolvimento como pessoa. E de largada a gente já tem uma desigualdade muito grande quando a gente pensa nessa disparidade, né, nesses dois quadros. Então, se a gente não olhar para isso dessa forma, né, quem está usufruindo dos espaços e quem não está, a gente precisa fazer isso urgente para mudar qualquer agenda. E, na verdade, quando eu falo tanto do centro, não quer dizer que a periferia não seja lugares que tem cultura, que tem uma cultura efervescente, que tem espaços. Não é só a periferia na ótica da precarização,
mas a ideia é de que o centro é um espaço que deve ser usufruído por todos, né? É um espaço de privilégio, é um espaço que tem história da cidade e que todo mundo deveria ter o direito de acessar. Então, é por essa ótica que eu acho que a gente deve olhar. E, bom, para pensar concordando com a Fernanda e pensando nesse acesso democrático à cidade, um acesso às demandas culturais da cidade, né, não tem como a gente não falar de facilidade de acesso ao centro, né? Enfim, a gente precisa. É difícil você falar de acessar o centro numa cidade onde a condução fica cada vez mais cara. É difícil você falar de acesso ao centro, e principalmente para uma juventude negra, um centro absolutamente policializado, com uma polícia que segue uma ética de trabalho absolutamente racista, né? Isso é importante que a gente diga, né? Então, como você trabalha com a ideia de direito à cidade para uma juventude negra que, ao vir para o centro da cidade de São Paulo, e para uma juventude negra e periférica, que ao vir para o centro da cidade se sente constantemente vigiada e perseguida, né? Isso é muito... além de muito cruel, é muito complicado a gente discutir direito à cidade sem pensar nessa lógica de formação policialesca do centro de São Paulo, né? Além disso, é difícil a gente quebrar com essa lógica, já que a gente tem isso já vem sendo mudado, mas ainda assim a gente ainda majoritariamente frequente, né, a ideia de que a cidade de São Paulo ela é um centro comercial com pouco habitado. O centro de São Paulo é pouco habitado, é o lugar para a gente, é a cidade onde a gente resolve os problemas, né, e não precisa viver nela. Então, como a gente tornar um centro de São Paulo mais acolhedor para as juventudes que ocupam a cidade, se esse centro da cidade ele é ocupado pela administração pública, enfim, que dá um determinado horário da noite as pessoas voltam para suas casas e a cidade fica vazia, né? A gente precisa para democratizar o acesso à cultura, que existe bastante no centro. A gente está aqui na biblioteca, uma das melhores bibliotecas do Brasil, né? Um acervo histórico fantástico, um acervo bibliográfico fantástico. Como é que você democratiza esse acesso numa cidade que é hostil à chegada do jovem, né? E que é hostil à permanência desse jovem no centro, conforme a cidade vai anoitecendo. Quem vive em São Paulo sabe o quanto a cidade à noite ela é entendida culturalmente como perigosa, né? Como é que esse jovem permanece nessas regiões, principalmente a juventude negra, né? Então, acho que são esses pontos que a gente precisa discutir e transformar para começar a democratizar o acesso à cidade e o acesso aos eventos culturais e às políticas culturais que são fantásticas e que existem no centro. Quando a gente fala patrimônio, a gente pensa no espaço tombado, físico, mas existe o inventário de cultura, né, de práticas culturais, que eu também enxergo como patrimônio. Assim como a gente tem, não sei, práticas e rituais que são, para alguns países, patrimônio, né? Acho que em países como o Japão isso acontece. Eu vejo o patrimônio de uma forma muito mais alargada do que só um prédio, né, assim, físico. Acho que passa por aí, mas também passa por esses lugares de memória que a gente falou, que precisam ser escorados simbolicamente, passa por rituais, passa por esse inventário de práticas culturais dos territórios. Patrimônio é aquilo que te forma como pessoa, é aquilo que te forma culturalmente e socialmente como pessoa. Patrimônio não precisa ser um prédio, não precisa ser uma rua. Patrimônio pode ser uma prática, pode ser uma roda de samba, pode ser um jeito de se reunir com os amigos, pode ser o bar do Adelino, onde as pessoas conversavam sobre política. Patrimônio pode ser um passeio na rua, né? Patrimônio tem que ser, né? Não é sempre que mas eu acho que ele tem essa necessidade, ele tem que ser uma noção muito ampliada,
que abarque a vida das pessoas, para que as pessoas possam se identificar nessa noção de patrimônio, né? Cada vez mais um patrimônio democratizado e um patrimônio mais vinculado à vida das pessoas e menos a uma história social, uma história oficial da cidade.